Boa noite, mulheres. Como vocês estão? Precisa de microfone? Vocês estão ouvindo lá atrás? Então? É? Melhor? Não tinha me lembrado disso. Boa noite, mulheres. Agora vocês estão me ouvindo? Como é que vocês estão? Quem trouxe Bíblia pode ir abrindo, vai aí. Em Lucas 1, do 26 ao 38. A gente vai falar um pouquinho hoje. E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre piedade, vida piedosa, como viver uma vida parecida com as mulheres da Bíblia, um pouquinho com as características da piedade de Maria que a gente escolheu hoje para falar um pouquinho sobre ela. Vamos ler? Todos acharam? Sim? O nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa salvação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E o anjo foi embora. Mas a parte que a gente mais vai se apegar hoje é nessa daqui, 38. E Maria respondeu para o anjo: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Hoje a gente vai meditar rapidinho, em poucas palavras, sobre a vida de Maria. Maria, ela era uma moça, uma menina. Ela devia ter entre 12, 13, assim, estourando aí uns 16, 17 anos. Era uma menina muito nova, muito menina mesmo. E ela foi dada em casamento para José, né? Caso ela não namorava José, ela não era casada com ele, ela foi dada em casamento. Os pais prometeram que ela iria casar com ele no tempo devido. E naquela época, era um pouco diferente, assim, né? Uma moça grávida, ela era morta apedrejada. O povo de Israel, ela não podia aparecer grávida. E ela não respondeu para o anjo, mas eu não posso, porque senão eu vou ser morta, vão me apedrejar, meu futuro marido vai me deixar, enfim. Ela disse que era, né, que o Senhor fizesse conforme o querer dele na vida dela. Ela era alguém muito piedosa, uma mulher muito piedosa, e é por isso que a gente fala sobre ela. Com respeito, né? Maria merece, ela é uma serva do Senhor, foi a mãe do Salvador, mas ela, assim como nós, assim como todos nós, ela precisa de um Salvador. Ela precisou se render ao Salvador.
A gente fala sobre Maria como um exemplo de piedade, de devoção, de aceitação. E a gente vai falar, são 3 tópicos só sobre ela. O primeiro é a piedade enraizada nas Escrituras. Maria, ela era jovem, ela era adolescente, ela era uma menina, mas ela era crente. Ela confiava em Deus e nos profetas, e ela esperava o Salvador prometido. Ela esperava aquele que viria. Não era porque ela era uma menina, que ela era nova, que ela não orava, que ela não buscava, que ela não queria saber mais sobre as Escrituras. Ela precisava disso, porque senão como que ela iria confiar que o Salvador viria? Ela esperava o Salvador, ela esperava que viria o Salvador do mundo, se ela não conhecesse. Para ela saber disso, ela tinha que conhecer as Escrituras. Para ela conhecer as Escrituras, ela tinha que buscar isso, porque era um pouco diferente, né, de como a gente conhece Salvador hoje. Ela conhecia as histórias, e quando o anjo falou para ela que ela iria ficar grávida, mesmo ela sabendo tudo que isso acarretaria para ela, ela aceitou. Ela era comprometida, né, com um homem, mas ela nunca tinha tido relações com ele. Então, a pergunta dela, na verdade, o estranhamento dela foi como ela ficaria grávida. E ela não estranhou um anjo falando com ela. Chama atenção porque, assim, tipo, a gente estranharia um anjo aparecer falando com a gente, né? Tipo, a gente ia levar mas como isso? E ela não estranhou. Ou seja, isso era natural para ela. Saber que anjos falavam com pessoas, com servos de Deus. Mas o que isso tem a ver com nós? O que a vida de Maria tem que ver com a gente? Mais de 2000 anos nos separam da história de Maria. O que isso tem a ver com a gente hoje? Hoje a gente tem a Bíblia na palma da mão. Eu tenho a Bíblia, vocês têm Bíblia. A gente tem Bíblia de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tamanho. Quem não consegue ver muito bem tem letra grande, tem letra gigante, tem letra normal, tem tudo quanto é cor de capa, tem estilo carteira, tem de couro, tem de sintético, tem de tecido. Se a gente quiser, a gente pode combinar a capa da Bíblia com a cor de sapato ou com a roupa que a gente vai usar. A gente tem muitas opções aí hoje. A gente tem na palma da mão, a gente tem o celular, no celular tem aplicativos da Bíblia, vários. É só a gente baixar aquele que a gente quiser. A gente tem inúmeras traduções de Bíblia, tem NAA, tem NTLH, tem NVI, King James, enfim, são inúmeras as traduções de Bíblias que a gente tem hoje. Mas a gente sabe que há 2000 anos atrás não tinha, não era assim. Como que era, então? Como que Maria sabia, esperava o Salvador que viria? Como Maria não ficou apavorada de um anjo falando com ela? Como que ela sabia que anjos, tantas histórias, né? De anjos que desceram, que falaram com homens, falou com a esposa do Abraão, lá, a mãe do Isaac, meu nome, a Sara, falou com Sara, falou com Abraão. Anjos desceram e falaram com pessoas. Como ela saberia disso? Porque, afinal de contas, o santuário, ele era um lugar onde ficava o Santo dos Santos, o sacerdote, os homens. No pátio exterior, lá fora, lá longe, bem longe, ficavam as mulheres. O que ela recebia de informação sobre as Escrituras era aquilo que chegava para ela. Ela não vinha sentar todo domingo no culto, receber uma palavra, né? Ninguém preparava um sermão e pregava num culto de mulheres. Não tinha um YouTube onde tu coloca lá, eu quero saber sobre piedade. Aparece números. Quero saber sobre como ser submissa. Aparece um monte.
Eu quero saber como ser feminista. Tem muita coisa, só que ela não tinha esse acervo disponível. Mas Maria nos mostra como ter uma mente cativa a Deus. Por mais que ela não tinha tudo isso, ela tinha um desejo dentro do coração dela, ardia pelo Salvador, por conhecer mais as Escrituras, por saber da Bíblia, por saber de Yahvé. Ela queria saber sobre isso. E ela buscava isso. Ela, não sei como era na época, né? Mas isso para nós hoje, como é que a gente chega a isso? Basta a gente ter a Bíblia fechada? Não adianta, né? A gente tem que ler ela, a gente tem que ler as Escrituras, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que buscar, orando incessantemente todo o tempo. Então, ela perguntou, como eu falei, o que me chamou a atenção foi como ela perguntou, né? Ela não se apavorou, ela perguntou para o anjo como que iria fazer isso. Mas e quando o anjo respondeu para ela, ela aceitou, ela não ficou questionando. Que é o que a gente faz, né? Ah, mas por quê? Mas por que eu? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser daquele outro jeito? Tá, anjo, mas assim, vamos, né? Então vamos combinar aqui primeiro. Eu vou casar, quem sabe? O que tu acha? Seria melhor? Ela não ficou questionando a palavra do Senhor, ela simplesmente aceitou. Guardou no seu coração aquilo. Nesse mundo, a gente, secularizado, a gente tem muitas desconfianças. Quando foi a última vez que vocês lembram de alguém se convertendo? Entregando a vida a Jesus. Se entregando para Jesus, querendo esse Jesus, esse Salvador. Semana passada eu estava conversando com o marido da minha mãe, ele é um senhor já de idade, ele já tem 71 anos, e ele conta muitas histórias, assim, antigas e tal. E eu gosto de ouvir, eu gosto de escutar. Meu pai eu escutava muito, mas meu pai já faleceu. Meu pai contava como que eles iam fazer cultos, que eles caminhavam 20, 30 quilômetros para dar uma escola dominical. Eles caminhavam 50 quilômetros para fazer um culto, atravessavam, muitas vezes atravessava a nado um rio, porque não tinha um barco para atravessar, porque ele tinha que levar a palavra. E as pessoas se convertiam, as pessoas se entregavam. E ele contou, esse senhor contou como foi que aconteceu de um outro senhor que eu conheci também, como que ele se converteu. E assim, foi muito louco, porque ele contando, o cara não era crente, levantou a soiteira para dar nele, e ele como pastor disse, em nome de Jesus eu te expulso, Satanás. E Senhor, converte essa alma desse pecador. O cara caiu ali duro, ficou desmaiado, levantou convertido. Assim, morreu crente. Ele era um homem de 20 e poucos anos, morreu com quase 80 anos crente. Se converteu. E hoje, se tu não prova por A mais B, tá, mas por que é assim? Mas quem é Jesus? Mas quem disse que Jesus é assim? Quem disse que Jesus nasceu de uma vez? Como que ele nasceu? Mas por que ele nasceu? Mas por que ele morreu? Mas por que se ele morreu, por que ele ressuscitou? Se ele ressuscitou, por que ele não está aqui? Sabe, são muitos questionamentos, muitas dúvidas, muitas desconfianças que as pessoas têm, que nós também temos, e colocamos empecilhos no nosso coração para aceitar a palavra do Senhor. E a gente fica nessa, né? E Maria, a gente vê a submissão à vontade de Deus. Ela aceitou. O anjo disse para ela, salve agraciada, ficará grávida do Salvador, Jesus. Amém. Senhor, anjo lá, como é que ela falou? Como é que isso vai acontecer? Vai ser assim, assim, assado. Amém. Que seja feita a tua vontade. É assim com a gente? Ou será que é só comigo que não é assim? Mas assim, como eu falei lá no início, ela não tinha tudo isso que a gente tem, né? Não tinha Bíblia, não tinha aplicativo, ela não tinha culto dos jovens no sábado de noite. Quando ia no templo, não tinha as primeiras cadeiras reservadas para os jovens ali na frente, os jovens não ganhavam oportunidade para cantar, para pregar, para ler a Bíblia. Era aquilo que ela tinha. E como que ela conhecia, então?
Provavelmente ela tinha um pai crente, um pai piedoso, um homem servo do Senhor que conduzia a sua família, porque ele, como homem, podia entrar no templo, participava, né? Ouvia, porque como não era, os pergaminhos eram lidos, provavelmente ele ouvia, levava para casa o ensinamento e passava para a família dele. Ele deve ter ensinado para eles, para ela. A Bíblia não fala nos irmãos dela, pelo menos eu não lembro de falar na família dela. Provavelmente ela tinha irmãos, tinha um pai. E ele devia contar para eles, contar para ela como que Deus tinha salvo o povo dele, tirou de um governo, de um faraó que ficou escravizando eles por 400 anos. Como que Deus fez isso? Como que Deus tirou eles de lá com um braço forte, carregou eles pelo deserto por 40 anos, onde nunca faltou comida. A Bíblia diz que as roupas não envelheciam, que os calçados não terminavam, que o maná nunca deixou de cair todas as manhãs, que a água brotava das rochas. E provavelmente quem passava isso tudo para ela era o pai dela, talvez um irmão. E aqui eu quero deixar um conselho para solteiras. Por isso é tão importante que vocês escolham com quem vocês vão se casar. Que vocês tenham sabedoria de escolher com quem vocês vão casar. Porque o marido que o Senhor der para vocês, aquele homem que vocês escolherem para ser o marido de vocês, ele é responsável por manter vocês alimentadas, aquecidas, bem vestidas, bem nutridas, mas ele também é responsável por levar vocês para o céu. Ele é responsável de chegar no último dia e apresentar para Deus a esposa e os filhos. Aqui, Senhor, que tu me deu, minha mulher, meus filhos. Mas isso depende de como vocês vão escolher. Saibam escolher um marido crente, um marido piedoso, um marido fiel a Deus, um homem que ora, que busca, que se entrega. Pecadores todos nós somos, todos eles vão ter algum pecado. Mas e o que eles estão fazendo para isso? Talvez tu já tenha visto alguém, mas ele está lutando contra esses pecados? Ele está fazendo guerra contra isso? A minha pergunta é, será que tudo isso que a gente viu em Maria é suficiente para nos motivar a ser mais crentes? A nos levar a, pelo menos, parar e pensar, será que com tudo isso que eu tenho disponível, eu estou fazendo a melhor parte? A gente está buscando se aprofundar nas Escrituras e buscar mais o Espírito Santo sobre nós. Eu já estou falando sobre a busca do Espírito Santo desde o outro encontro. Eu acredito que seja o Espírito Santo impelindo a nós buscar mais o Senhor. Nós mulheres, nós precisamos ser salvas. Por mais que o nosso marido, ele vai ser responsável por nos apresentar diante do Senhor, ele não vai nos levar para o céu. A salvação, ela é individual. Nós vamos prestar contas também. Nós também vamos chegar diante do Senhor e vamos dizer para Ele, eu podia ter feito, mas eu não fiz. Eu podia ter orado mais, eu podia ter buscado mais, eu podia ter jejuado mais, eu podia ter me devotado mais, mas eu não fiz. E não adianta para Deus a gente dar desculpa, porque eu tenho um monte de filho, porque eu estou toda a vida grávida, porque eu estou sempre amamentando, porque eu tenho que ajudar a cuidar das minhas irmãs, porque eu tenho pais, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não vai adiantar nada. Infelizmente, nada disso é válido perante o Senhor. Ter um monte de Bíblia, ter um monte de cor de Bíblia, sei lá quantas Bíblias eu tenho lá em casa, nem sei quantas. Não adianta nada se a gente não ler. Ter um monte de livro na estante de autoajuda, 10 passos para como ficar com o corpo perfeito. Não sei o que lá para autoajuda, de melhorias na saúde, para minha saúde ficar boa, para meu corpo ficar bonito, para eu ser desejada pelos maridos. Nada disso adianta se nós não tivermos
livros piedosos que nos levem a aprender cada dia mais as Escrituras e ler e buscar. Quantas vezes quantos de vocês sabem que a igreja soma desde o dia 10 de dezembro de 2023, que foi o primeiro culto lá na garagem? Desde esse dia, nós jejuamos na sexta-feira. Todos os membros sabem disso? Vocês jejuam pelo menos uma vez por semana? Ou a gente tem a desculpa, eu não posso porque eu dou mamar. Eu não posso porque eu estou grávida. Eu não posso porque eu trabalho fora. Eu não posso porque eu não dormi direito, eu tenho que levantar, eu tenho que tomar um café, porque senão meu dia não começa antes do café. Ai, eu não posso porque eu fico com dor de cabeça. Eu não posso porque eu tenho que tomar remédio. Quantas desculpas a gente tem? Quantas desculpas a gente tem? E não é muito. É meio-dia. Tu para de comer de noite. Tu pode comer até a meia-noite. Faz o teu jejum no outro dia, levanta de manhã, jejum até o meio-dia. Se tu consegue um pouquinho mais, vai um pouquinho mais. Mas pelo menos uma vez por semana. Vocês não têm noção como o jejum ele é poderoso. Eu tenho diversas experiências com o jejum. Coisas que eu achava que eu fiz jejum em favor de algo e esqueci. 2 anos depois, eu me lembrei, mas tu sabe que eu tinha orado por isso, eu jejuei por isso. E o Senhor respondeu, e eu nem tinha me lembrado mais. Mas o Senhor não esquece. Ele não esqueceu. Ter um marido crente, piedoso, parecido com Jesus, não nos impede de pecar. Eva estava no jardim. Final da tarde, todos os finais de tarde, o próprio Deus visitava o jardim. Ela falava tete a tete com Deus. E mesmo assim ela tinha dúvidas que pairavam no coração dela. E em vez dela tirar as dúvidas dela com o Senhor, ela foi falar com Satanás. Ela não falou com quem ela deveria. Ela tinha um marido do lado dela, que ela poderia ter perguntado para ele. Coisas que ela queria saber. Ela tinha o próprio Senhor. Deus vinha todos os dias. Conversava com ela e com o esposo no jardim no final da tarde. Mas ela ficou remoendo dúvidas, incertezas, inseguranças. Mas será? Mas tem tantas árvores nesse jardim, mas é que eu queria comer daquela. Por que eu não posso comer daquela? Qual o problema? Isso é só uma fruta, que diferença, o que vai mudar? E aí vem o diabo, bota dúvida no coração dela e ela peca. Se Eva tivesse atenta aos sussurros do Espírito Santo, se o teu coração de Eva tivesse quieto, sossegado, ela teria ouvido e ela saberia discernir que quem estava falando com ela não era Deus. Era uma serpente enviada por Satanás. E eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto o mundo nos puxa para baixo. Eu sei o quanto é difícil ter uma noite mal dormida, criança chorando, mamando, mal, doente, com febre, vomitando. Tu levanta e lava a casa inteira e tu bota tudo para lavar e daqui a pouco aquela criança está de novo. E levantar no outro dia destruída. Tu não tem tempo para nada. Mas Deus não nos dá condições. Tu só vai ser crente, tu só vai ser fiel assim, assado, em todo tempo. Orando em todo tempo. Às vezes a gente não consegue tirar um tempo durante o dia para dobrar os joelhos para orar. Eu sei que às vezes a gente não consegue. Afinal de contas, eu tenho 4 crianças em casa e estou indo para mais um. Mas orando em todo tempo, aqui, falando, Senhor, me ajuda. Ajuda eu, por causa que eu não consigo fazer, eu não consigo dar conta, eu não vou conseguir, me ajuda, me ajuda, me perdoa, me ajuda a ser mais santa, mais parecida contigo. Sabe quando o marido vem e fala uma coisa que a gente não gosta, que a gente, mas de novo,
sabe? É só comigo, é só eu que reviro os olhos de vez em quando. Que uma hora que Deus pesar a mão vai ficar assim para um lado, assim. Aí eu que dou uma bufadinha, eu acho que não. Acho que não. Como é que a gente está sendo piedosa em relação aos nossos irmãos? Quando tem uma irmã passando por necessidade, uma amiga, um irmão, um amigo, uma família que está passando por... Eu nem estou falando por necessidade financeira, tá? Porque isso todo mundo está. A gente está vivendo num país que 50% do país recebe Bolsa Família, os outros 50% têm que trabalhar para sustentar a sua casa e ainda sustentar o Bolsa Família dos outros. Mas isso não é um papo para outro café. Estou falando de necessidade. Às vezes tem alguém que está com o coração quebrado, está triste. Como é que tu age quanto a isso? Qual é a tua piedade em relação a isso? Para ti é só mais um. Ah, azar dela, ninguém mandou. Ah, uma hora vai passar. Ah, daqui a pouco passa, acontece com todo mundo. Todo mundo tem um dia mau. Ou tu é aquela irmã que tu chama. Mãe, como é que tu tá? Como é que tá teu coração? Tá bem? Tu precisa de alguma coisa? Tu quer que eu vá aí orar contigo? Te dar um abraço? Levar um bolinho para nós comer junto? Parece uma coisa tão simples, mas é tão piedoso, é tão bom, é tão gostoso, sabe? Servir na igreja é maravilhoso, é bom, é desgastante muitas vezes, mas é algo assim surreal. Às vezes eu olho a Paloma lá, um pendurado lá, tirando foto, daqui a pouco tá ela aqui cantando, tocando, e eu acredito que que tem muitas de nós, muitas mulheres aqui que são assim. Mas eu te convido a ser ainda mais. Se aperfeiçoar ainda mais. Buscar ainda mais. Aonde que tu pode ser mais piedosa, onde que tu pode ser mais parecida com Jesus. No teu casamento, os teus filhos, os nossos filhos, às vezes a gente trata eles de uma maneira que a gente não trata os irmãos na igreja. Às vezes a gente quer pisar no pescoço deles, mas a gente não pisa no pescoço dos irmãos. Por que eles são diferentes se eles são os nossos irmãos, se eles são igualzinhos nós, se eles são criaturas que Deus nos criou a imagem e semelhança dele? Os nossos filhos também são. Os nossos maridos também são. Os nossos pais também são. Quando eles vêm cheio de problema, né? E a gente também tem os problemas da gente. Às vezes a gente quer que resolvam os nossos, mas a gente não quer dar atenção para eles. Como é que tem sido isso? A gente tem buscado ser piedosa nisso também. Tudo bem, hein? Vamos orar, gente. Vamos colocar de pé e vamos orar? Eu quero fazer uma coisa diferente hoje. A gente tem uma lista de pedido de oração. Aqui. E eu quero que todos vocês orem por todos esses pedidos aqui. Todos esses pedidos. Crescimento da igreja. Nós precisamos crescer. A nossa igreja está com 2 anos. A nossa igreja ela ainda é um bebê, mas ela tem que crescer. Os nossos filhos, eles nascem pequenininhos e depois eles vão crescendo, mas eles têm que crescer porque se eles não crescer tem algo errado com eles. A gente sabe que quem dá o crescimento é Deus. A gente sabe disso. A gente sabe que é Deus que dá a vida e a gente sabe que é Ele que faz os nossos filhos crescerem. Mas se nós não der mamar, se a gente não trocar a fralda, se a gente não der banho, se a gente não der comida quando eles ficarem maiores, se a gente não cuidar, eles não vão crescer, eles vão morrer. E a igreja de Jesus é a mesma coisa. É Deus que dá o crescimento. Mas nós precisamos estar atentas a isso. A gente tem que orar por isso, pedir que o Senhor mande pessoas, que o Senhor salve as almas perdidas. Afinal de contas, eu não sei vocês, mas eu quero ir para o céu o quanto antes. Eu tô legal desse mundo.
Para mim já deu. Para mim já deu isso daqui. Só que como que nós queremos que o Senhor venha se nós não alcançamos os perdidos? Tem pessoas que ainda precisam ser salvas, tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, tem pessoas do nosso lado, às vezes, que a gente pensa assim, ó, mas como é que não sabe? Como é que nunca foi numa igreja? Como é que não conhece? Mas às vezes não conhece, porque o Jesus que é empregado, que é ensinado por aí, muitas vezes, não é o Jesus da Bíblia. Não é esse Jesus aqui que a gente está falando. E como que as pessoas vão ser alcançadas se nós não falar? Como que a igreja vai crescer se não tiver pessoas dentro dela? Vai chegar um momento que a igreja vai definhar. Então nós precisamos orar por isso. Eu estou muito feliz com esse monte de visitante que tem aqui. Eu esqueci de saudar vocês, bem-vindas no início, vocês estão muito bem-vindas, todas as visitantes, voltem sempre que vocês quiserem. A gente só não vai ter mês que vem, não, a gente não vai ter maio e nem junho, porque o seu Heitor está querendo aparecer por aí. Então, depois a gente vai, em julho a gente retorna. Vocês já estão convidadas, o próximo nosso encontro é lá em julho. Vocês têm tempo para se programar aí, para vocês estarem aqui, tá bom? Esses são pedidos que foram, que apareceram, tá? Eu não tirei assim da cartola e vou pedir por isso. Foram entre conversas entre as mulheres, a gente viu que há necessidade de pedir oração por esses pontos. Submissão. E eu acredito que aqui seja submissão no geral, aos maridos, à liderança, aos pastores, os filhos, aos pais. Porque quando a gente vê a palavra submissão, no mundo que a gente está vivendo só de muitas feministas, não, pera lá, eu não me submeto a homem nenhum. Mas é que não é só a submissão aos maridos. E tu não te submete a qualquer homem mesmo, tu te submete ao teu marido, e é só. Porque eu não me submeto a homens. Não, realmente, tu não te submete a homens, tu se submete ao teu esposo, ao marido que Jesus te deu. É a ele. Tu se submete aos teus pais, sendo educada, honrando pai e mãe, tu se submete à liderança, aos teus líderes, aos teus pastores, aos teus líderes de GC. Por paciência. Gente, paciência é uma virtude. Tem que orar muito por isso. Paciência, mansidão, ânimo. Ânimo é algo que tem assolado a nossa igreja. Aonde tu olha tem alguém desanimado. Às vezes tu conversa, tá tão difícil. Tá difícil. Tá desanimado. Tá difícil. E a gente precisa de ânimo, a gente precisa ser animadas, o Espírito Santo tem que nos manter animadas, nossas vivas, cheias do Espírito Santo. Enchimento do Espírito Santo. Saúde dos membros e de amigos. Saúde tanto dos nossos quanto dos de fora. A gente tem o grupo ali da igreja, seguidamente tem alguém pedindo oração por alguém. E a gente quer também que ore por essas pessoas. Talvez tu não saiba quem é, mas tu oras pelos amigos, pelos de fora. O Senhor entende, Ele sabe quem são essas pessoas que estão sendo pedido oração. Por sabedoria e por trabalho. Temos irmãos que estão precisando arrumar trabalho, que estão desempregados, que estão aí buscando trabalhar ou procurando uma fonte de renda melhor. Vamos orar por isso também. Certo? Não, ali, se vocês esquecerem, olha ali e vamos orando por isso aí, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer, porque mais uma vez tu nos proporcionou encontrar com as minhas irmãs, todas elas saudáveis, vivas, todas cheias de saúde, Senhor. Algumas com algumas saúde um pouco menos, um pouco mais, mas estamos todas aqui, estamos todas bem. E a gente quer te fazer alguns pedidos, Senhor. O primeiro deles é pelo crescimento da igreja. Te peço, Senhor, que tu nos dê ousadia, que tu nos dê, Senhor, amor pela igreja, amor pelas almas, amor pelas pessoas. Eu sei que às vezes é difícil, a gente olha e a gente pensa, mas isso aí nem merece ser salvo.
Mas não foi assim que Tu pensou quando Tu morreu por nós. Eu te peço, Senhor, que Tu nos dê amor, nos dê carinho e vontade de falar mais e mais de Ti, convidar as pessoas, trazer as pessoas diante de Ti para se renderem a Ti. Eu te peço também, Senhor, pela submissão no modo em geral. Te peço, Senhor, que nós possamos submeter a Ti, a Tua palavra, se submeter a fazer aquilo que as Tuas Escrituras nos ordenam, se submeter, Senhor, a ser mais piedosas nos nossos relacionamentos, sendo mais piedosas também com o nosso marido, porque às vezes, muitas vezes, Senhor, Satanás coloca no nosso coração que nós estamos lutando contra, que nós somos de um lado e os nossos maridos são de outro lado, quando na verdade nós somos um time. Nós estamos juntos na caminhada, nós estamos rumo ao mesmo céu. A gente quer morar junto no mesmo lugar. Mas às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente pensa que não, eu tenho que ganhar essa. Eu preciso ser mais esperta, eu tenho que ganhar essa briga eu não posso perder. Mas limpa nosso coração, Senhor. Muitas vezes a gente está fazendo totalmente errado, quando na verdade nós precisávamos estar lutando juntos e não separados, não um contra o outro. Eu te peço também, Senhor, que Tu nos dê cada dia mais paciência, mansidão. Afinal de contas, é um dos frutos do Espírito Santo. A paciência, a mansidão é um dos frutos do Teu Espírito Santo. E se nós queremos ser cheias do Espírito Santo, como que nós não vamos ser mansas? Eu te peço, Senhor, que Tu nos dê mais e mais paciência nos nossos dias. Os dias são corridos. Os dias parece, a impressão que dá é que a gente não tem mais 24 horas no dia. Parece que o nosso dia tem 18, 20, 16 horas, mas não tem 24 horas. É impossível ter 24 horas. E a gente não tem mais paciência para fazer as coisas, para falar com as pessoas, para lidar com as pessoas. A gente acaba perdendo a paciência com tão pouca coisa. Eu te peço também, Senhor, por ânimo. Enche-nos, Senhor, de ânimo. Enche-nos de alegria, de renovo. O renovo que vem de Ti, Senhor. Dê-nos ânimo para nós prosseguir a nossa semana, para nós levantarmos de manhã, servir a nossa família, as nossas casas, os nossos, quem trabalha fora, que esteja animada, que levante de manhã e diga, hoje eu vou trabalhar para a glória do Senhor, eu vou dar o meu melhor lá naquela empresa, vou falar de Jesus, vou levar Jesus para dentro daquela empresa, porque lá é tão ruim, é tão chato, mas se Jesus estiver lá vai ficar tão melhor. Que nós possamos pensar assim também nas nossas casas, quando a gente ficar desanimada, cansada, que a gente pense, não, eu vou orar, vou Te buscar, Senhor, porque quando Tu está no nosso barquinho, tudo vai tão bem, tudo vai bem, não tem tempestade, não tem tempo ruim que tire a nossa paz. Eu te peço, Senhor, que Tu nos encha do Teu Espírito Santo, com medida recalcada e sacudida, que nós possamos, Senhor, transbordar, que o aroma da nossa casa seja o Espírito Santo, que quando as pessoas chegarem perto de nós, elas sintam a paz que vem de Ti, que a paz que vem, que o Espírito Santo nos dá. Eu te peço também, Senhor, pela saúde dos nossos membros, tem alguns que estão adoentados, fracos, com alguma enfermidade, Senhor, eu te peço que Tu os cure. Eu não vou citar nome de nenhum, porque Tu sabe quem são. Dê, Senhor, saúde aos Teus filhos, aos nossos amigos de fora, pessoas que a gente nem conhece, mas que chega quase toda semana, uma vez por mês, chega alguém pedindo oração por alguém que a gente não conhece, mas Tu conhece, Tu sabe, Senhor, quem são. Tu continua sendo Deus, Tu pode curar. Tu pode fazer milagre ainda, nós acreditamos em milagre, nós não somos uma igreja que não crê nos dons e nos milagres, nós cremos, nós confiamos e nós queremos os dons, nós queremos os milagres, nós queremos ver cura, nós queremos ver, Senhor, pessoas sendo curadas no nosso meio,
através da oração. Eu te peço, Senhor, por mais sabedoria, que nós sejamos mulheres sábias, mulheres piedosas, mulheres cheias de Ti, que o nosso falar seja de sábio, que o nosso agir seja com sabedoria, que nós não sejamos mulheres levianas, que vai como o vento sopra, a gente fala o que der na telha, mas que nós tenhamos sabedoria para falar, sabedoria para agir, sabedoria que vem do alto, Senhor, porque Tu és a sabedoria, Tu é a própria sabedoria, o próprio saber. Dê-nos de Ti, Senhor. Dê-nos sabedoria para agir todos os momentos, para proceder na nossa vida. Eu te peço, Senhor, também, temos alguns irmãos que estão em busca de trabalho, alguns irmãos querem trocar de trabalho para conseguir uma renda melhor. Eu te peço, Senhor, abre portas onde não existe portas. Abre, Senhor, as portas de trabalho, aumenta o salário dos teus filhos e dê, Senhor, cada dia mais e mais, para que não venha a faltar, mas que tenhamos, que os nossos irmãos tenham, e tenham em abundância, que possam repartir com aquele que necessita, com aquele que precisa. Temos muitas pessoas batendo a nossa porta, pedindo, porque não tem. E nós, muitas vezes, também não temos, mas dê, Senhor, para que a gente tenha condições também de dividir com quem necessita. Eu te peço, Senhor, que Tu derrame das Tuas mais ricas bênçãos sobre nós. Eu te agradeço pela vida de cada uma das minhas irmãs que chegou aqui hoje, Senhor. Eu tenho certeza que Tu trouxe elas aqui, que Tu nos trouxe aqui, porque de nós mesmos nós não iríamos querer estar aqui, nós não iríamos desejar estar aqui. Eu tenho certeza que Tu nos impeliu a estar aqui hoje, Senhor. Então eu te peço, continue conosco, encha-nos do Teu Espírito Santo e nos abençoe. Daqui a pouco mais a gente vai comer. Eu te peço que Tu abençoe o alimento. Abençoa, Senhor, a Cláudia que preparou, que ela continue sendo, Senhor, essa bênção. As comidas que ela faça são muito gostosas. Abençoa cada dia mais a vida dela. Te peço, Senhor, por cada uma das irmãs que prepararam, que estiveram aqui cedo, organizaram esse local para que estivesse tão bonito, tão aconchegante, para que agora a gente possa Te servir. É tão mais gostoso servir num local tão bonito. E aqui nós estamos num lugar lindo, bonito, que Tu tem concedido a nós. Por favor, Senhor, fica conosco, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar novamente? Vamos cantar bem alto para Jesus? Tenho certeza que o nosso louvor sai de todo o coração que chegará a Ele essa noite. Deus de Israel, eu sei que não vinha este mundo para adorar outro rei. Os leões